E acredito que estamos ao vivo. Bem-vindos todos à nossa primeira transmissão ao vivo em 4 anos sobre estudos de neutralidade. Meu nome é Pascal Lotaz e hoje estou acompanhado do meu amigo e colega, o professor Michael Rossi, que atualmente leciona ciência política em vários lugares dos Estados Unidos. Bem-vindo, Michael. Pascal, sempre um prazer. Fico feliz que estejamos fazendo isso ao vivo. Uma espécie de conversa improvisada que estamos tendo um pouco tarde aqui do lado de Nova York. São cerca de 9h30 da noite. O que é aí umas 9h30 da manhã no horário do Japão? Sim. Não, na verdade são 11h30 no Japão. Bem razoável. Obrigado por fazer isso na noite tardia de Nova York e para o restante dos Estados Unidos, acredito que seja um pouco mais cedo. Sabe, lidar com os fusos horários é uma loucura. Sim. Está abaixo de zero aqui em Nova York. Estamos prestes a receber outra grande quantidade de neve neste fim de semana. Nada comparado a Kamchatka que vimos na Rússia. Mas sim, sempre feliz, sempre um prazer estar aqui. E temos muito para conversar. Temos muito o que conversar. E só como um parêntese, muito obrigado a todos que estão assistindo da Noruega e obrigado pelos comentários no chat. Então, Michael, queremos discutir o que aconteceu em Davos. Muita coisa foi dita lá. Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção esta semana foi como o primeiro-ministro do Canadá, como é o nome dele mesmo, Mark Carney, na verdade disse em voz alta do que se trata o jogo. Alice, não sei se você consegue ver isso muito bem, mas deixe-me tentar reproduzir por um segundo. Sim, esse acordo não funciona mais. Vou ser direto, estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. Nas últimas 2 décadas, uma série de crises nas áreas financeira, de saúde, energética e geopolítica expôs os riscos da integração global extrema. Mas mais recentemente, as grandes potências começaram a usar a integração econômica como arma, tarifas como instrumento de pressão, infraestrutura financeira como coerção, cadeias de suprimentos como vulnerabilidades a serem exploradas. Não se pode viver na mentira do benefício mútuo por meio da integração, quando a própria integração se torna a fonte da sua subordinação. Isso não é extremamente irônico, vindo de um primeiro-ministro canadense? Mas, Michael, quais são seus pensamentos? Bem, é ótimo. Pena que veio com 20 anos de atraso. Quero dizer, acho que a maioria desses fóruns de Davos vai e vem ao longo dos anos. Uma coisa pela qual tenho que dar crédito à atual administração do meu país é que eles tornam essas conferências de rotina, seja Davos, a Conferência de Segurança de Munique ou o G7, interessantes, porque dizem as coisas mais absurdamente provocativas, revelações descaradas de onde estamos no mundo hoje. Então, sabe, a declaração de Carney, tenho que dar crédito a ele. Realmente preciso dar crédito a ele. Ele não está criticando diretamente os Estados Unidos, mas está claramente fazendo uma referência a isso. Mas o que eu tirei de tudo isso, além da honestidade, é o quanto essa ordem baseada em regras é seletiva. E não é algo que tenha sido rompido sob Trump. É só que Trump a colocou de forma tão escancarada e central que é difícil para as pessoas dentro do belo jardim de Borrell ignorarem isso neste ponto. E sabe de uma coisa? O que me chamou a atenção nisso é que ele basicamente disse: sabíamos que o sistema era injusto, sabíamos que éramos hipócritas, mas isso servia a um propósito. E veja bem, o resto é que os Estados Unidos estavam fornecendo bens globais, estabilidade, interconexão, negócios. Então, entendíamos que não era exatamente justo, mas tudo bem. Mas agora que está sendo injusto conosco, agora que estão voltando as armas contra nós, bem, agora não está mais funcionando. E devemos dar crédito a ele. Finalmente, alguém realmente disse isso. Por outro lado, é como se disséssemos: ok, então bombardear o Iraque estava tudo bem. Atacar o Irã estava tudo bem. Invadir a Venezuela estava tudo bem.
A guerra por procuração na Ucrânia estava tudo bem. Sabemos que não é justo, mas os bens globais eram para nós. Não vamos esquecer de fechar os olhos e os ouvidos para os crimes de guerra em Gaza e na Cisjordânia. O lado geral. Sim, led to. Não mencione isso. Você não vai querer ficar do lado errado dessa história, Pascal. Ou que tal esta? Nós não queremos que a integridade territorial da Dinamarca seja violada, mas reconhecemos plenamente Kosovo como um Estado independente fora das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Então, sim, o que isso indica é algo sobre o qual Mearsheimer, em sua obra The Great Delusion, publicada em 2014, falou. E isso é, o liberalismo, tanto como teoria quanto como filosofia das relações internacionais, funciona se, e somente se, duas condições estiverem presentes. Número 1, todos os participantes concordam em jogar de acordo com as regras do jogo. Certo. E o segundo ponto é que as leis, o pensamento empírico e os fundamentos filosóficos do liberalismo devem ser aplicados de forma abrangente, não seletivamente. Não seletivamente, porque se forem, então parabéns, você está apenas fazendo de conta que é um realista. E é por isso que Mearsheimer vem fazendo sua volta da vitória, do eu avisei, nos últimos 10 anos. Então o Fórum Econômico foi realmente, na minha opinião, sinta-se à vontade para concordar ou discordar de mim, um chamado de atenção para todos na aliança da OTAN, exceto os Estados Unidos, sobre o terreno em que se encontram. E assim, nas últimas semanas, meses, digamos, no último ano ou algo assim, a Europa, e por extensão o Canadá, chegaram à conclusão de que a antiga ordem transatlântica não é mais, digamos, digna de confiança. Não vamos voltar ao status quo. Acho que até mesmo, sabe, o chanceler Merz disse que não podemos simplesmente esperar que os Estados Unidos sejam nosso aliado permanente ou algo do tipo, certo? Ele disse, sabe, os velhos tempos acabaram. Certo, para onde vamos a partir daqui? E, infelizmente tenho participado de vários canais. Conversei com, sabe, Piotr Kuzin e James Kerlinzy sobre isso, sobre, sabe, o futuro da Europa. Para onde a Europa está indo? A Europa tem um papel em tudo isso? O problema que encontramos é que se pode falar sobre a santidade da ordem baseada em regras. E veja, eu entendo, compreendo perfeitamente a importância do direito internacional para a estabilidade e a segurança. Mas como você acabou de apontar, é só quando a própria segurança da Europa é colocada em xeque que eles começam a falar sobre isso. Caso contrário, podemos nos preocupar, com razão, que o que acontece fora da comunidade murada seja apenas, bem, o mundo em si mesmo. E agora estamos tentando descobrir para onde vamos e o que fazemos. Sim, essa é toda a acusação de hipocrisia, que é absolutamente verdadeira. A hipocrisia está em continuar falando na linguagem do direito internacional, ou mesmo, como recentemente mudaram, na ordem baseada em regras, mas, por outro lado, simplesmente quebrar essas regras à vontade sempre que quiser. Essa também é a grande diferença entre a ordem baseada em regras e o direito internacional. O direito internacional está realmente escrito. Temos fontes adequadas e tudo mais, temos uma compreensão apropriada e temos centenas de anos de desenvolvimento. E sabemos, mais ou menos, quais são essas regras. E elas são contestadas, sabe? Como qualquer lei nacional. Há divergências sobre o que a lei diz, e então você vai ao tribunal e tudo mais. Então você tem normas contestadas, mas elas existem. A ordem baseada em regras é, claro, uma em que os Estados Unidos constantemente criam regras para todo mundo, mandam as pessoas segui-las e depois se isentam de todas elas. E a Europa tem acompanhado isso, e o Canadá também, há muito tempo. Novamente, porque era uma ficção conveniente para eles. Essa luva humanitária sobre o punho de ferro dos Estados Unidos, como disse Ronald Reagan nos anos 1980, certo? Mas agora isso está se desfazendo, está desmoronando rapidamente.
E sabe, é quase cômico ver como os europeus estão percebendo isso. Porque enquanto tudo isso acontece, também tivemos agora o Sr. Merz, o chanceler da Alemanha, naquele palco em Davos. Eu não tenho vídeo, mas você provavelmente viu quando ele diz algo como: nós defenderemos a Groenlândia da Rússia. Com licença. Com licença. Vou presumir. Acho que você e eu podemos concordar em uma coisa. Friedrich Merz faz uma coisa muito bem. Parecer mal. Ele provou que Olaf Scholz não era o pior que a Alemanha podia oferecer. Isso é um feito, quero dizer. Isso é um feito por si só. Isso é uma conquista. Tenho que reconhecer isso a Merz. Você pensaria que já tínhamos chegado. I have to give Merz this. It's that you thought that we reached. Okay, look, let's be honest. Ok, vamos ser honestos. Olaf Scholz foi aquele que ficou ao lado de Biden quando Biden disse, sabe, se a Rússia atacar a Ucrânia, então nós vamos... Bem, o Nord Stream vai ser coisa do passado, certo? Vai acabar. E ele simplesmente ficou lá e aceitou. Tipo, blá. Esse era o Olaf Scholz. E agora temos o Sr. Merz, que diz algo como, bem, sabe, o único que realmente tem direito sobre a Groenlândia são os Estados Unidos. Mas eu só vou dizer que vamos protegê-la da Rússia. Quer dizer, ele poderia muito bem ficar lá e dizer, eu vou proteger a Groenlândia da Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné não vai pôr as mãos na Groenlândia. Isso faria tanto sentido quanto dizer que vamos protegê-la da Rússia. Quer dizer, sabe, se de alguma forma Papua Nova Guiné conseguir realizar um desembarque anfíbio bem-sucedido e expandir o Império Papua Nova Guineano até a Groenlândia, cara, 2026 vai ser muito interessante. Olha, vamos, sabe, destacar o que muita dessa coisa é. Algumas pessoas podem considerar isso apenas conversa jogada fora, mas há um senso profundamente enraizado de russofobia que está permeando grande parte da liderança europeia. E acho que precisamos explicar o que é isso. A russofobia não é apenas eu odeio a Rússia, ou a Europa é boa, a Rússia é má. É esse impulso automático, quase instintivo, de buscar um bode expiatório. Tudo que dá errado é atribuído à Rússia. Being attributed to Russia. E veja, estou me baseando no trabalho de Glenn Deasing, Russofobia, que é um excelente estudo sobre tudo isso. As narrativas são frequentemente autocontraditórias, porque em certo nível, você olha para a Rússia, ou para o não-ocidente, ou para fora da comunidade europeia cercada, e as pessoas são vistas como menos civilizadas, menos inteligentes. Elas são incapazes, incompetentes. Você deve se lembrar da Úrsula, nos primeiros meses da guerra na Ucrânia, dizendo que os russos estavam roubando peças de máquinas de lavar para usar como componentes intercambiáveis. Sabe, a Rússia está em seus últimos suspiros. E, ao mesmo tempo, dizem que a Rússia é uma ameaça à civilização ocidental, que se não a detivermos na Ucrânia, ela vai tomar os Balcãs, depois a Polônia, depois a Alemanha e, em seguida, o Cazaquistão. E antes que percebamos, estaremos... Então é como se fosse preciso escolher uma narrativa e manter-se fiel a ela. Ou a Rússia é essa horda bárbara, asiática e incompetente, ou é uma ameaça à civilização ocidental. Temos algo muito parecido aqui nos Estados Unidos. E isso não faz sentido algum, exceto para aqueles que realmente acreditam nisso. Sabe, em certo nível, e isso é especialmente verdadeiro com o pessoal do MAGA, você tem os republicanos do não pise em mim, tem os libertários do não pise em mim, certo? É minhas armas, minha liberdade, minha autonomia. E ainda assim, eles dizem sem hesitar, obedeça a lei, faça o que os policiais mandarem, respeite o setor de segurança e você não será baleado. Então, de um lado do para-choque, você tem a bandeira do não pise em mim e do outro, a linha azul fina. E você pensa, é preciso escolher um dos dois. O que isso nos diz? Quero dizer, há um fenômeno maior por trás disso, certo? Essa mensagem política contraditória. E vimos isso, na minha opinião, com mais frequência e mais intensamente durante a pandemia. Sabe, você se lembra das vacinas e de como nos disseram ao mesmo tempo que elas eram seguras e eficazes,
que eram a única coisa que salvaria a humanidade da extinção causada pelo coronavírus, ou que eram a única coisa que impediria mortes em massa, segura e eficaz, uma vacina que você tem que tomar. E ao mesmo tempo, ninguém está seguro até que todos estejam seguros, certo? Se nem todos tomarem, então não vai funcionar. E você precisa escolher uma dessas opções. Ou a vacina realmente funciona e mantém as pessoas saudáveis e protegidas contra essa coisa, ou não funciona. Mas não dá para afirmar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eram as duas alegações. E claro, isso cria basicamente uma situação impossível para qualquer pessoa que não esteja 100% alinhada com a narrativa. E mesmo para aqueles que estão, eles têm que aceitar que há uma contradição direta e simplesmente passar por cima disso, certo? Esse é o poder do poder. O poder diz, há uma contradição. Eu vou te mostrar a contradição, mas você tem que ignorá-la para ser um bom cidadão. E eles fazem o mesmo com a Rússia, certo? A coisa mais perigosa, a maior ameaça à Europa desde Hitler, e ao mesmo tempo incompetentes, não conseguem nem vencer depois de 4 anos na Ucrânia. E nos pedem para aceitar as duas coisas ao mesmo tempo e simplesmente seguir em frente assim mesmo. Então eu me pergunto se isso é, se isso é algo inerente ao poder, que o poder real cria contradições e te ordena a simplesmente engoli-las. Sabe, eu quero talvez expandir isso um pouco mais. Ir além da liderança europeia e incluir a liderança política dos Estados Unidos. Não apenas a administração Trump, mas também, digamos, os escalões superiores do Partido Democrata. E fico absolutamente impressionado com o quão horrível é a propaganda deles, o quão completamente pouco convincente eles conseguem ser. Então, quando você olha para os membros da administração Trump, basicamente há duas pessoas que fizeram discursos memoráveis em Davos. Mencionamos Mark Carney, mas também precisamos citar o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, que falou antes de Trump, certo? US Treasury Secretary Scott Bessent, who came before Trump, right? And I mean, in many respects, E quero dizer, em muitos aspectos, o que Bessent representa é simplesmente a arrogância absoluta e descarada que agora define a liderança do meu país. As luvas foram tiradas. O gaslighting está nas alturas. Ou melhor ainda, eles simplesmente não se importam. Eles simplesmente não se importam. Eles absolutamente não se importam. Não, eles não se importam. Então, simplesmente falar sobre como a Groenlândia é mais adequada para a segurança americana, porque se não a tomarmos, a Rússia ou a China o farão. Sabe, aquela coisa toda com os assentamentos na Cisjordânia? Se eu não roubar sua casa, alguém mais vai, certo? E eles dizem isso com uma segurança absoluta. E então eu quase me pergunto, será que eu os respeito por suas afirmações descaradas e ousadas? Ou será que eu deveria estar realmente, mas realmente irritado e assustado com o quão horrível é a propaganda e as narrativas deles? Mas na realidade, não acho que eles realmente se importem. Acho que o que estão tentando fazer é testar o terreno, ver o que a Europa vai fazer e até onde eles realmente podem ir. O que tiramos da posição de Trump em Davos foi que ele disse que aplicaria tarifas a qualquer país da Europa que não apoiasse a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. E veja, de certa forma, isso mostra o entendimento dele sobre economia, certo? Porque uma tarifa não é uma sanção contra outro país. É uma sanção autoimposta a nós mesmos, que apenas aumenta o preço de qualquer importação vinda desse país. Sim, sim. Mas sabe, o jeito que isso funciona é como se fosse um tipo de sanção leve para o Trump agora. Porque em um mundo de competição, se os suíços não exportam seu queijo para os Estados Unidos porque recebem tarifas ou podem exportar menos, então há outras pessoas, talvez no Cazaquistão, que conseguem exportar queijo a partir de uma posição não sancionada. Então, basicamente, você usa isso como alavanca. E isso realmente prejudica os países tarifados. Prejudica, sim, também prejudica o consumidor nos Estados Unidos. E até mais o consumidor nos Estados Unidos. Isso é certo. Sim, prejudica, mas eles não ligam.
também prejudica os países que são alvo das tarifas. É por isso que os europeus e também os suíços estão tão indignados, certo? Todo mundo quer reduzir essas tarifas para que os suíços não percam o mercado de exportação de leite e queijo. Sem brincadeira. Então, sim, isso causa prejuízo. É por isso que o Carney estava dizendo que, certo, essas ferramentas agora estão sendo usadas como armas contra nós. E claro, enquanto eles ainda fazem aquelas coisas de sanções e tudo mais contra outros países como o Irã, sabe? O modo como a recente operação de mudança de regime começou, com um ataque direcionado à economia, para atingir onde você está. Estamos vendo que todo esse sistema agora está se desintegrando. Mas está se desintegrando porque eles começaram a usar essas armas uns contra os outros, certo? E sabe, de certo modo, há algo quase ridiculamente nobre nas incertezas caóticas de Trump, porque elas expõem o quão incrivelmente frágil é essa nova ordem baseada em regras, esse condomínio fechado. Então, quando isso nos atinge de perto, de repente todo mundo se une em torno da bandeira, se une em torno das nossas defesas. Não nos importamos com a revolução colorida no Irã. Tudo o que nos importava era possivelmente nos livrar do que é, aparentemente, um regime horrível, sem qualquer preocupação com as consequências que viriam depois. E se de alguma forma você é contra isso, é antidemocrático, é contra a liberdade e a favor de um regime islâmico brutal. In favor of a brutal Islamic regime. And look, Pascal, you and I are, we have studied. E veja, Pascal, você e eu, você sabe, nós estudamos isso. Sabemos as consequências de... Não sei se posso realmente chamar o que aconteceu no Irã de uma revolução colorida, mas conseguimos reconhecer uma quando a vemos. E não é que eu seja, você sabe, a favor da República Islâmica. Mas também sei que quando de repente aparece esse fantoche, esse filho pretensioso do Shah dizendo, eu conduzirei o país à terra prometida, e ao mesmo tempo ele recebe ordens de Washington e Tel Aviv. Bem, você sabe que isso é basicamente uma quinta coluna. Quando você olha, sabe, para aquela, como é mesmo o nome dela, Maria Machado, na Venezuela? Bem, eu nunca vi ninguém se humilhar tanto, nem mesmo o Zelensky. Mas até eu vê-la tentando desesperadamente buscar alguma relevância. Sabe, que legitimidade ela tem na Venezuela? Que legitimidade Pahlavi tem no Irã? Tive uma conversa há alguns dias com Piotr e James sobre isso e defendi fortemente que se houver alguma reforma, qualquer mudança no Irã, ela precisa vir absolutamente de dentro. Mas nós dois sabemos que as grandes potências globais do Ocidente estão menos interessadas em uma reforma interna no Irã do que em ter um governo submisso que siga suas ordens, e não as de Pequim ou Moscou. Claro. E você sabe, as marcas registradas de uma revolução colorida e as marcas do caos instigado pelo Ocidente são, é claro, quando a mídia ocidental, ao mesmo tempo, não tenta explicar o que está acontecendo. Em vez disso, você encontra matérias dizendo, ou você está conosco ou contra nós. Ou você apoia a revolução iraniana que está acontecendo agora, ou é um inimigo, é mau e faz parte do problema. E como ousa dizer algo diferente? Já vimos como isso se desenrolou na mídia tradicional e no X, nas redes sociais. Uma enorme onda de pessoas dizia algo como, ou você está a favor da revolução que está acontecendo agora, ou deve ficar quieto, porque é conosco ou contra nós. Essa é, sabe, a ideia de que um grupo improvisado, como o New York Times descreveu, conseguiu contrabandear cerca de 20 mil painéis Starlink para manter a conexão com a internet ativa. Eles simplesmente contrabandearam isso, o que, se você pensar bem, é uma violação dos controles de importação do Irã, certo? E também é uma violação dos controles de exportação e das sanções dos Estados Unidos. Então, supostamente, um grupo improvisado conseguiu contrabandear equipamentos de TI no valor de milhões para o Irã. Seria preciso ser bem ingênuo para acreditar que um grupo assim conseguiria realizar esse tipo de operação de base no terreno. All of these things come together, right? And then
Então todas essas coisas se juntam, certo? E aí, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem isso e orquestram tudo nos dizem que está tudo bem e que temos uma ordem baseada em regras. Mas agora está ficando tão óbvio, tão escancarado, depois de 2 anos de genocídio, que tudo está desmoronando. Mas o curioso é, eu só quero te mostrar isso, ainda temos o mesmo sistema operacional. Aqui, olha só. Isso é novamente do YouTube, certo? É do The Guardian, o vídeo do Carney. E aí embaixo aparece um pequeno aviso, uma explicação do YouTube, dizendo algo como, tenha cuidado. YouTube, explainer saying like, be careful. The New World Order is a term. A nova ordem mundial é um termo frequentemente usado em teorias da conspiração, que descrevem um suposto governo mundial totalitário, secreto e emergente. Sabe, os mesmos líderes que agora estão nos dizendo que a ordem mundial está prestes a mudar. Isso costumava ser dito pelos malucos, certo? E por alguns acadêmicos que usavam o termo em um contexto acadêmico adequado. E agora aqui estamos nós, com o líder do Canadá dizendo que não, a ordem mundial está mudando. Não podemos mais fechar os olhos para isso. O que mais você acha que podemos aprender com o fato de que o pessoal de Davos parece estar em completo pânico com essa mudança? Bem, quero dizer, o Fórum Econômico Mundial em Davos quase sempre foi um clube VIP, exclusivo de bilionários. Você tem CEOs, empreendedores, chefes de Estado. É como qualquer outra conferência acadêmica em que você e eu já estivemos. Bem, não. Eles têm uma comida muito melhor. Você tem razão. Em Davos, gosto de pensar que a comida é bem boa. Certo, é. Nós geralmente vamos a um refeitório, não é? E eu normalmente acabo saindo das conferências acadêmicas mais cedo e indo direto para alguns bares, beber com meus colegas, e conseguimos realizar muito mais lá. E só para sua informação, os orçamentos acadêmicos, pelo menos no Japão, não podem ser usados para comprar bebidas alcoólicas. Você pode pagar pela comida dos participantes da conferência, mas não pelas bebidas. Tenho quase certeza de que isso é diferente em outros lugares. Eu levo um trocado, só por precaução. Preciso dele depois de algumas conferências. Sabe, veja, Davos é muito assim. É um clube VIP exclusivo. E até pouco tempo atrás, sobre o que eles falavam, falavam sobre assuntos globais de alto nível, que só pessoas... Integração global. Quero dizer, o Fórum Econômico Mundial era o principal defensor da forma como a globalização costumava funcionar até, digamos, 2021 ou algo assim. Aquela, você sabe, globalização predatória em que... Acredito que um pouco antes disso. Eu diria que o verdadeiro alerta foi a crise econômica de 2008 e 2009. Essa foi realmente a primeira. E em 2021, acho que já estava tudo definido. Sabe, as pessoas dizem, a globalização morreu? Não, a globalização não morreu, por uma razão muito simples. A globalização não se trata de integração econômica mundial. É simplesmente o compartilhamento de ideias e informações entre países, através de fronteiras antes demarcadas. É isso. A globalização tem sido um fenômeno desde que a Rota da Seda foi concluída. Então, para as pessoas que dizem a globalização morreu, o globalismo acabou, bem sim, se você pensar em termos de neoliberalismo global, claro. Mas eu não quero que ninguém pense que de repente vamos ressuscitar fronteiras, acabar com o euro, voltar à moeda forte. Não, quero dizer, isso não vai acontecer. Em grande parte porque os estados hoje não podem funcionar assim. Suas economias dependem absolutamente da continuidade e da expansão do comércio transnacional. Mas quando pensamos, digamos, na globalização, do ponto de vista de que ela é controlada, regulamentada, e como posso dizer, dirigida por certas potências ocidentais em relação ao resto do mundo, sim, essa é uma versão que existe, porque nem é que novas potências estejam surgindo. Elas já estão aqui, certo? Elas já estão aqui. Quero dizer, sabe, falamos sobre se a hegemonia ocidental está chegando ao fim. Ela já chegou ao fim.
Mas não só isso, sabe? Há uma nova percepção no Ocidente que eu acho muito importante. Porque, por 30 anos, digamos os anos 90, 2000 e 2010, essa forma de globalização que vimos foi o que um professor muito marcante meu no Instituto Nacional de Pós-Graduação em Tóquio descreveu como o desdobramento da curva do sorriso. A produção, como os bens são produzidos, costumava ser feita nos Estados Unidos, com os Exalsway como uma potência, ou no Reino Unido, por meio do processo de industrialização. E o resultado disso acabou se tornando a espinha dorsal da economia voltada para o consumo. O que aconteceu nos anos 90 e 2000 foi que toda a parte de produção basicamente foi terceirizada. Isso começou antes, mas depois entrou em modo acelerado. Então, a produção passou a acontecer no mundo em desenvolvimento. E você sabe, na curva do sorriso, o maior retorno sobre o investimento sempre vem das etapas de design e distribuição, certo? Isso ainda é verdade. A Apple é um bom exemplo. Projetada na Califórnia, fabricada na China. Porque o retorno sobre o capital é menor no processo de manufatura em si. E a classe capitalista pensou, descobrimos o segredo, vamos ficar com toda a nata, e o mundo em desenvolvimento fica com pouquinho, enquanto trabalha duro para nós. E você sabe, as fábricas exploratórias e tudo mais, nós sabemos disso. Mas o que está mudando agora é que os Estados Unidos perceberam, caramba, não conseguimos mais produzir coisas. Na verdade, precisamos dos chineses para fabricar nossos produtos, incluindo o fornecimento de terras raras para construir equipamentos militares de importância vital. Isso é um grande problema. Não conseguimos produzir navios suficientes. Todos os nossos estaleiros são menores do que o maior da China. Então, toda essa ideia, essa mentalidade de lucro acima da capacidade de produção, acho que está desmoronando bem diante dos nossos olhos. E sabe, o que é realmente irônico nisso? Talvez nem seja irônico, é simplesmente descarado. É que grande parte da literatura sobre globalização, nos anos 1990 e início dos anos 2000, previu exatamente isso. Os escritos de Robert Gilpin, Robert Reich e Richard Wolff, entre outros, diziam: veja, você terceiriza para um país em desenvolvimento para economizar com custos de mão de obra, para reduzir os preços para o consumidor médio. Ótimo. Funciona. Até que o país em desenvolvimento acabe construindo uma economia robusta por conta própria. Surpresa, surpresa. Índia e China agora têm classes consumidoras, uma classe média em ascensão. E então, de repente, você tem duas opções aqui. Ou você terceiriza da China para outro país, ou bem, o que acaba acontecendo é que o mundo em desenvolvimento deixa de depender exclusivamente do que Immanuel Wallerstein chamou de o núcleo. What Immanuel Wallerstein referred to as the core, right? If you look at world systems theory, you understand that the core. Se você observar a teoria dos sistemas mundo, entenderá que os países centrais dependem da periferia para fornecer mão de obra barata, matérias-primas e assim por diante. O que vimos, e isso se torna realmente evidente por volta de 2006, sem dúvida, em 2008 ou 2009, e ainda mais na década de 2010, é que vários países semi-periféricos ou semicentrais, como China, Rússia e Índia, de repente se tornam muito mais assertivos e economicamente autônomos. Eles não dependem mais do Ocidente. A Rússia nunca foi realmente tão dependente do Ocidente, mas aqui estamos falando principalmente da China e da Índia. Isso também é observado, embora não no aspecto econômico, mas em termos de estrutura de poder, nos escritos sobre a transição do unipolarismo para o multipolarismo. Unipolarism to multipolarism. Mearsheimer writes about this. Christopher Lane. Mearsheimer escreve sobre isso. Christopher Lane é provavelmente, na minha opinião, um dos estudiosos mais proeminentes sobre o assunto. Em 1995, ele escreveu um artigo que ainda uso na minha aula de Relações Internacionais, chamado A Ilusão Unipolar. Seu argumento, de forma muito apropriada, é que as potências unipolares semeiam as sementes de sua própria ruína, e fazem isso por meios benignos ou agressivos. Simplificando, eventualmente, novas potências vão surgir.
Com o tempo, potências secundárias começarão a pensar em seu próprio desenvolvimento soberano, em sua própria longevidade econômica, e acabarão criando novos mercados emergentes que não vão desafiar diretamente os já existentes, mas que serão vistos por esses mercados existentes como potenciais desafiantes. Os Estados Unidos veem isso com absoluta clareza. É por isso que sempre enxergam a China como uma rival, não como uma parceira. Já a Índia, em menor grau, ainda veem mais como um país subserviente de terceirização. Como ousa alguém como Modi, ou mesmo antes dele Manmohan Singh, não simplesmente seguir as ordens do Ocidente, do consenso de Washington? E como ousam considerar parcerias com uma crescente membresia dos BRICS? Assim, nesse sentido, o Ocidente vai olhar para o restante do mundo como se estivesse se tornando muito mais assertivo e dirá: estamos perdendo nossa vantagem. Agora, é aqui que a situação fica ainda mais interessante. Porque os Estados Unidos fazem isso de forma brilhante, e o governo Trump, sem exceção, foi profissional nesse aspecto. Quando potências unipolares em declínio reconhecem que já não possuem hegemonia global, tendem a fazer uma de duas coisas. Eles podem escolher o caminho mais inteligente e dizer: ok, agora estamos entrando em um mundo multipolar e fazemos parte desse mundo multipolar. Ou podem encarar isso como um hegemon em declínio e começar a tomar uma série de decisões irracionais e impulsivas, seja como uma forma de mostrar ao mundo que ainda tem poder e capacidade de, pelo menos, controlar a conversa, ou, em segundo lugar, se não puderem ser um hegemon global, tentarão se tornar um hegemon regional. Daí, Groenlândia. Daí, Venezuela, Cuba, América Latina. É o que eu chamo de doutrina Monroe 2.0. Ou como Trump, acho que de forma improvisada, chamou a doutrina Monroe, que foi a coisa mais absurda possível. Mas é impressionante que essa doutrina, acima de tudo, até mesmo da Constituição, ainda seja tratada pela política externa americana como algo sagrado, quase como um cânone bíblico. Se está no hemisfério ocidental, é nossa esfera de influência. Quem se importa com o que qualquer outro país tem a dizer? É por isso que, nos últimos dias, vimos declarações dizendo que outros países dentro do hemisfério ocidental existem apenas pela tolerância e aceitação dos Estados Unidos. Quem disse isso? Esqueci o nome dela, mas foi na CNN. Pode acreditar, ela recebeu muitas vaias e comentários depois. Mas essa é a visão de Trump, Miller, Vandenberg, Vance, Rubio, Hegseth, Bannon. Todos eles. Todos eles. Sim, não, acho que você está certo sobre isso. Então a questão agora é: qual escola de pensamento nos Estados Unidos vai vencer o debate interno? E sabemos que mesmo entre os neocons há facções, certo? Temos os neocons Rússia em primeiro lugar e os neocons China em primeiro lugar. E eles são diferentes de pessoas como Mearsheimer, é claro. Mearsheimer diz que a competição por segurança com a China é inevitável, mas que uma guerra pode muito bem ser evitada e precisa de uma gestão inteligente, certo? Então, esse é o tipo de realismo ofensivo de Mearsheimer que nos leva até aí. Mas dentro dos neocons, há a facção de pessoas que começa com a pergunta: como eu domino? Há aqueles que gostariam de atacar um ou outro primeiro. Mas o que os une é a ideia de que os Estados Unidos devem ser o único hegemon global, certo? Então a questão é de estratégia. Como fazer isso? Agora, fora desse grupo, ou mesmo dentro dele, há uma facção dizendo: não, 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 os Estados Unidos devem ser um hegemon hemisférico, certo? O hemisfério ocidental nos pertence. Então há a Rússia e então há a China. Basicamente, dividimos o mundo em três partes e equilibramos essas forças. E na verdade, sabe, o Rubio disse isso no início de seu mandato, quando Trump assumiu o poder em janeiro passado.
came into power last January. He said, like, look, it's a multipolar world. Ele disse algo como: veja, é um mundo multipolar e precisamos dividir o mundo de forma adequada e depois administrá-lo. E é por isso que algumas pessoas estão realmente otimistas de que talvez possamos evitar pelo menos uma guerra nuclear. O que isso ainda significa é que os hegemonos locais, nessa concepção, passarão a dominar de forma suprema o seu respectivo hemisfério. E o melhor que os hemisférios podem esperar é conseguir um acordo não tão ruim, certo? Que a Venezuela recupere parte do seu petróleo, que Cuba, uma vez tomada, recupere um pouco de prosperidade. Mas essa é a mentalidade, certo? E então temos, é claro, o Sul global, que agora coletivamente diz, pessoal, não, essa não é a nossa visão de multipolaridade. That's not our vision of multipolarity. Sim, quer dizer, os Estados Unidos. Vamos seguir com esse último ponto, certo? Digamos que no fim das contas é para isso que o governo Trump está se preparando. Hegemonia regional. Eles reconheceram que vivemos em um mundo multipolar, mas entendem a multipolaridade de uma forma muito diferente dos russos, dos chineses, dos indianos e basicamente dos indonésios, do sudeste asiático, dos africanos, dos indonésios, dos malaios, de todo o resto, certo? Dos sul-africanos, até dos brasileiros. Porque nesse sentido, ainda não se sabe se o BRICS vai desenvolver uma ideologia mais definida sobre algo fora da política externa baseada no Ocidente. Neste momento, eles dependem da existência do Ocidente. Eles dependem da ordem liberal, baseada em regras apenas para poder dizer, isso não somos nós. Mas o que eles dizem, por sua vez, é que a multipolaridade exige interdependência, exige cooperação, exige multilateralismo. Parece que o único dentro do governo Trump que tem alguma compreensão de multipolaridade é o Rubio. E isso não é dizer muito. Sério, não o Vance. Vance eu o colocaria em um respeitável segundo lugar. Mas Vance é muito mais irônico e muito mais controverso. Rubio, não sou fã do Rubio, nem de longe. Mas acho que este é o momento dele de se destacar. Mas tudo bem, se o Rubio é a pessoa mais inteligente da sala, isso realmente abaixa o nível. Mas enfim, a compreensão de multipolaridade do Rubio é que ele leu uma 1984 e decidiu: certo, nós somos a Oceânia, a Rússia é a Eurásia e a China é a Lestásia. Pronto, é isso. Então, nesse sentido, trata-se mais ou menos de dividir o mundo em feudos regionais. No que diz respeito ao Rubio, tudo no hemisfério ocidental funciona à discrição, ao comando e ao prazer dos Estados Unidos. Eles levam em consideração, eles consultam, algum desses outros países? Não. Mas sejamos totalmente honestos aqui. A política externa americana tem tratado a América Latina há mais de um século como pouco mais do que seu quintal. Certo? Certo. E de vez em quando, há alguns governos que nos incomodam. Seja Castro em Cuba, a noção bolivariana de independência revolucionária, Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia. Mas eles vêm e vão. E eventualmente chega uma eleição e colocamos alguém que é basicamente como Javier Milei, um anarcocapitalista que fará tudo em nome do dólar americano. E no que diz respeito a Washington, não é apenas o governo Trump. O Partido Democrata faz isso também. A política externa americana tem uma das poucas áreas em que republicanos e democratas geralmente concordam. A única diferença está na retórica, certo? Na retórica. Preciso enfatizar isso, porque muita gente acha que o ICE está se tornando uma força de segurança autoritária nos Estados Unidos sob o governo Trump. O ICE existe desde George W. Bush. Ele vem recebendo cada vez mais financiamento de cada presidente subsequente. O ICE existia sob Biden, existia sob Obama. Ele só está sendo transformado nesse tipo de força paramilitar visível porque é o Trump. E eu tenho curiosidade de ver o que aconteceria se em 3 anos a eleição presidencial nos trouxesse um democrata. Eles iriam cortar o financiamento do ICE, iriam enfraquecê-lo, ou apenas diriam ao ICE, vocês precisam aprender a prender as pessoas de forma menos agressiva, certo?
So a lot of these Então, muito do que vimos com o Patriot Act e coisas do tipo é que governos sucessivos geralmente não estão dispostos a abrir mão das ferramentas desenvolvidas pelo anterior, certo? Eles começam a usá-las de forma diferente, mas continuam expandindo. Esse é o ponto. Esse é o problema do poder. O poder gera mais poder. Power begets more power, and then yes, and, you know, Então, sabe, às vezes fico surpreso que realmente tenhamos revogado a lei seca quando fizemos isso. Acho que foi a última vez que dissemos coletivamente: ah, essa foi uma má ideia. Isso mostra o poder da bebida. Ei, sabe de uma coisa? Você não está ganhando dinheiro com isso. E pessoas fora do governo federal estão ganhando dinheiro com isso. No fim das contas, é disso que se trata. this is ultimately what it boils down to. but you know, let's get I back to wonder- this. I just can I get back to the spheres because Posso voltar às esferas, porque agora está claro que Trump pensa nessas esferas, certo? No começo, não tínhamos tanta certeza, mas agora sabemos. Esferas de interesse, esferas de influência, como quiser chamar. Jeffrey Sachs tem um conceito melhor. Esferas de segurança, que na verdade é um conceito compartilhado. Esferas compartilhadas e assim por diante. Certo, tudo bem, mas vamos deixar isso de lado. Quero dizer, a questão é que nessa concepção, querer possuir a Groenlândia e, em última instância, também o Canadá, na verdade, faz sentido. Você entende essa compreensão puramente geográfica do que é a sua esfera? Isso deixa de fora todas as outras coisas. A interconexão com o mundo, o comércio global e a dependência de produtos que vêm de fora. Também deixa de lado ideias como o Tratado de Não Proliferação, certo? A ideia de criar mecanismos para gestão compartilhada e global, pelo menos das armas nucleares e coisas do tipo. Mas faz sentido. Ele não acaba enfrentando um problema? Porque em algum momento os europeus podem dizer: certo, você quer discutir a Groenlândia, que no mapa deveria fazer parte dos Estados Unidos? Bem, talvez precisemos falar sobre o Havaí. Não parece muito ligado à América do Norte, não é? Devemos rediscutir o Havaí e ver se nós, europeus, vamos apoiar a independência havaiana ou algo do tipo. Quero dizer, ainda não podemos pensar nesses termos, mas acho que eles estão se preparando para enfrentar grandes problemas se seguirem por esse caminho. Veja bem, eu não tinha pensado nisso, mas se eu acordar um dia e descobrir que algum parente distante da antiga monarquia havaiana decide reivindicar a independência, bem, há pessoas que realmente afirmam que existe uma base legal para dizer que o Reino do Havaí nunca deixou de existir. O Dr. Keanu Tsai faz parte desse grupo, e eles dizem, olha, temos uma base jurídica muito sólida para argumentar que o Reino do Havaí nunca deixou de existir. E, na verdade, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, não acho que a Corte Internacional de Justiça realmente aceitou o caso deles como o Reino do Havaí, lá em 1998 ou algo assim. Eu não sabia disso. É uma história fascinante. É como, quero dizer, você pode estar se preparando para algo aí. Bem, você sabe, no fim das contas dá no mesmo, certo? A Europa precisa criar coragem. A Europa precisa cortar seus laços com os Estados Unidos. A Europa precisa ser muito mais assertiva, porque é ela que ainda defende os últimos vestígios da ordem baseada em regras, certo? A gente ouve isso o tempo todo. Mas quem na Europa vai fazer isso? Quero dizer, a liderança atual da Europa é um bando de medíocres que fracassam rumo ao topo, especialmente dentro da União Europeia. Acho que você está sendo bonzinho demais. A mediocridade é ser bonzinho demais. É como uma cacistocracia, sabe? O governo dos mais tolos. É isso que a Europa está vivendo neste momento. É realmente o ponto mais baixo dos últimos 6 ou 7 séculos. Mas o que também entra nisso é que você sabe, quando Trump não está na sala, eles parecem criar coragem, certo? Eles parecem ser muito assertivos antes de Trump chegar a Davos. Falaram sobre a santidade do direito internacional, a ordem baseada em regras. Não podemos permitir que isso aconteça. Ok, nós permitimos que isso acontecesse. Fechamos os olhos e os ouvidos para isso.
Aplaudimos, sabe, a prisão de Maduro e esperávamos que a democracia prevalecesse. E você sabe, o governo iraniano precisa cair. E o território da Ucrânia é sagrado. Mas Kosovo é independente. Sabe? Todo esse tipo de coisa boa, certo? Todo esse tipo de coisa boa. E, no entanto, assim que Trump faz essas declarações bombásticas sobre tomar a Groenlândia, e aqui está outra coisa, nós nem sabemos se ele tem a capacidade de fazer isso. A coisa curiosa sobre a insanidade de Trump Acabei de terminar meu primeiro seminário deste semestre, na minha aula de resolução de conflitos. E eu sempre começo com a regra número 1. É mais uma lição de vida do que uma teoria. Mas a realidade é ditada pela pessoa mais insana da sala, certo? É isso. Trump é a pessoa mais insana. E como isso acontece? Trump realmente fez a Groenlândia virar notícia de primeira página. Quando foi a última vez que alguém se importou com a Groenlândia? De repente, tudo o que Trump precisa fazer é dizer que isso está no interesse estratégico dos Estados Unidos. Ele diz que é melhor que a Groenlândia seja controlada pelos Estados Unidos do que pela Dinamarca. E então vem algumas das coisas mais ridículas, como, só porque você desembarcou lá há 500 anos, não lhe dá o direito de possuir a terra. Bem, muito obrigado por destruir efetivamente toda a razão do sionismo, assim como o fenômeno colonial, em qualquer outro lugar. Sim, quer dizer, tenho quase certeza de que há algumas tribos nativo-americanas ouvindo com muita atenção quando ele disse isso. É tipo, sério. Nós conhecemos outras pessoas que se estabeleceram aqui há cerca de 500 anos e fundaram uma entidade no território norte-americano. Obviamente. E bem ali, você pensaria que a liderança europeia, sejamos honestos, aquela que provavelmente tem mais autoridade no momento, é a de Macron. E isso não quer dizer muita coisa. Ele carrega isso como os óculos de sol dele, é. O fato de ele, ao menos, ter tido o discernimento de usar óculos de sol estilosos, em vez de, você sabe, o Olaf Scholz se fantasiar de pirata, meio que me mostra que ele é um pouco mais visionário. Você acha que alguém bate nessas pessoas quando elas não seguem a linha? Eu realmente fico me perguntando isso neste ponto. Isso não ajuda. Não ajuda com a imagem. Mas vou te dizer uma coisa. No momento em que Trump transformou toda essa questão sobre a Groenlândia, foi o momento em que Mark Rutte deveria ter dito: Artigo 5. Tente. Artigo 5 é isso. Trump só pode ser dissuadido por duas coisas. Uma, dissuasão militar total. É isso. É a única maneira de detê-lo. E não é só o Trump. São as pessoas nos bastidores que, na minha opinião, estão realmente tomando as decisões por meio dele. Precisamos entender que se você se livra do Trump, seja ele impedido, termine o mandato, ou aconteça um Deus ex machina, isso não significa que tudo vai melhorar. Em alguns casos pode até piorar, porque agora temos Vance, temos todos os outros no comando. Eles estão marchando em sintonia com Trump e estão usando isso como uma forma de se posicionar para obter influência e poder político no futuro. Todos eles veem isso, veem como uma oportunidade de realmente incorporar o movimento MAGA à política externa americana. Eles só podem ser dissuadidos por meio de uma dissuasão militar total, ou de outro modo, algum tipo de apaziguamento, desviando sua atenção para outro lugar. Sabe, o Trump, nesta semana é a Venezuela, na próxima é a Groenlândia, depois ele volta para a Ucrânia e a Rússia, depois ele cria esse conselho de paz para Gaza, depois é mudança de regime no Irã. Agora, de repente, estamos de volta a combater os cartéis de drogas no México. Ele é um mestre em definir agendas, é um mestre nisso. Todo mundo fica desnorteado. Ele confunde todo mundo, e o resto, durante um ano inteiro, fica apenas correndo atrás do Trump. Porque no momento em que você encontra alguma forma de dar sentido ao que ele acabou de dizer, ele já passa para a próxima coisa. E agora ele realmente acompanha essa retórica com ações. Isso não aconteceu tanto durante o primeiro governo Trump. Havia muitas palavras e muita coisa bombástica, mas não tantas intervenções concretas. Agora há.
Você tem, por exemplo, o presidente da Venezuela sequestrado. Houve uma operação de mudança de regime no Irã. Houve a guerra de 12 dias que eles apoiaram. Há a forma como os Estados Unidos apoiam os ataques de decapitação de Israel e assim por diante. Quero dizer, é por isso que as pessoas agora o levam a sério quando ele fala sobre a Groenlândia. Elas realmente acreditam que ele pode avançar. Sim, mas esse é um ponto interessante que você mencionou aqui. É tentador falar sobre mudança de regime na Venezuela, mas não foi isso. Era apenas sobre remover o Maduro. Depende do que está sendo negociado com a Delcy Rodrigues. Ainda não sabemos. Todo o governo bolivariano ainda está lá, certo? O Partido Socialista Unido ainda está lá. Então o Trump está dizendo, nós controlamos o petróleo. Será que controlam mesmo? Ele teve uma conferência há cerca de uma semana com executivos do setor de petróleo, dizendo, aqui os campos de petróleo são de vocês. E os executivos responderam, não queremos por causa da infraestrutura. Mas não é que eles estejam rejeitando o controle do petróleo da Venezuela. Eles estão apenas dizendo que a infraestrutura é tão ultrapassada que custaria mais modernizá-la do que o que ganhariam com a extração dos recursos. É isso. Isso é meio que uma forma indireta de dizer ao Trump, olha, você quer nos dar essa questão do petróleo? Então vai ter que colocar tropas em solo, vai ter que fazer uma invasão em grande escala. Então, neste momento, a Marinha dos Estados Unidos está bloqueando a Venezuela e abordando um monte de petroleiros de outros países que navegam sob várias bandeiras. Quero dizer, isso é tudo o que conseguimos realizar até agora na Venezuela. Fui muito cauteloso em relação a isso em uma conversa há algumas semanas com Piotr James. Comparei nosso aventureirismo na Venezuela à primeira invasão turca de Chipre, em julho de 1974. Houve uma segunda em agosto. A primeira basicamente consistiu em um pequeno desembarque de tropas nas praias do norte de Chipre, mas a invasão real, a verdadeira tomada, só aconteceu cerca de um mês depois. Podemos estar nesse, período intermediário. Não sabemos. Essa é a questão com o governo Trump. Simplesmente não sabemos. Isso pode ser tudo o que eles planejaram achando que era o suficiente, ou podem ter outras coisas em andamento. Você fala sobre o Irã. Houve uma tentativa no verão passado. Eu não sei o que foi essa tentativa. Não é possível mudar o regime do Irã sem uma invasão em grande escala. O Irã não é um país que se possa simplesmente derrubar. Sim, a população é em grande parte contra os elementos islâmicos do regime. Mas no momento em que ocorre uma invasão externa, especialmente se for liderada por americanos e israelenses, de repente surge um efeito de união em torno da bandeira. O governo iraniano, Khamenei, sem dúvida, hoje precisa perceber que ganhou uma tábua de salvação, porque Trump estava pronto para atacar. Lembro que há alguns dias fui dormir achando que acordaria na manhã seguinte e veria manchetes dizendo que tínhamos lançado ataques. E no último momento, Trump não atacou. Sim, a razão oficial foi que ele decidiu não fazê-lo. Mas o motivo mais provável, o verdadeiro motivo, foi que os estados do Golfo, a China e a Rússia basicamente disseram: Trump, se você fizer isso, meu Deus, vai se meter num verdadeiro atoleiro. Então ele recuou, percebendo que não tinha condições de seguir adiante. O que estou tentando dizer, Pascal, é que parece que apesar de toda a fanfarronice retórica que o governo Trump gosta de exibir, quando chega a hora da verdade, eles ou estão segurando os golpes por enquanto, ou simplesmente não têm os meios, a capacidade de fazer isso. E em algum momento, isso vai ter que se tornar uma situação de ou faz ou desiste. Quero dizer, estou lembrando de 2002, 2003, no período que antecedeu a Segunda Guerra do Golfo. A invasão do Iraque. Lembra de toda aquela história das armas de destruição em massa, o que quer que fosse com George W. Bush? E veja, apesar de todas as evidências de que não havia armas de destruição em massa, os inspetores de armas da ONU disseram que não conseguiram encontrar nada. Bush estava em um ponto em que já havia assumido um compromisso.
Se ele recuasse em sua retórica sobre o Iraque, isso faria duas coisas. Encorajaria o governo Hussein e mostraria que os Estados Unidos eram efetivamente fracos quando chegasse a hora de agir de fato. Vamos chegar a esse ponto com Trump. Ou você fala e vai fazer algo, ou não vai. E se não vai, então ou está blefando para conseguir outra coisa, ou isso mostra os limites do que as atuais capacidades de poder dos Estados Unidos realmente são. Isso é verdade. No entanto, quero destacar que para uma estratégia funcionar, ela não precisa ser consciente. Você pode fazer coisas em uma sequência que no fim fazem sentido, mesmo que não soubesse de antemão que fariam. As estruturas de influência e poder dentro dos Estados Unidos são tais que podem levar a alguma divisão ou a um comprometimento excessivo com uma parte. Mas isso também está ligado à ideia de que é preciso ter sucesso em uma mudança de regime. E então é necessário controlar o Irã, controlar o Iraque, controlar a Síria e dizer a eles como direcionar seus investimentos e tudo mais. Você sabe, não é isso que está acontecendo na Ásia Ocidental, certo? Toda a estratégia na Ásia Ocidental, pelo menos do ponto de vista israelense, que por extensão é também o que Washington vem seguindo, é semear o caos. Se todo o resto estiver em completo caos, então Israel está mais ou menos livre para levar adiante seu colonialismo de assentamentos, expandindo pouco a pouco, ampliando suas fronteiras, tomando as colinas de Golã, criando zonas de segurança, bombardeando o Líbano e Gaza, e assim por diante, certo? Você percebe como, assim que surge a ideia de controle e gestão da Ásia Ocidental, eles na verdade se opõem a isso. Eles não gostam da ordem da paz. Não gostam da ideia de forças externas intervindo, porque isso os limita. O que eles querem é o caos puro. Portanto, a estratégia em relação ao Irã definitivamente tem que ser, você sabe, a destruição do Estado e a guerra civil, certo? Para que o Irã basicamente seja eliminado, da mesma forma que o Iraque foi eliminado, da mesma forma que a Síria foi eliminada. É muito triste. Mas, se você voltar à ideia hemisférica, esse não pode ser o plano para a América Latina. Lá é preciso uma economia estruturada, porque se quer integrá-la e torná-la autárquica dentro da sua esfera de influência, certo? Então devem existir abordagens diferentes, mas isso não significa que os Estados Unidos não possam agir. Na verdade, acredito que, do ponto de vista militar, é mais fácil simplesmente semear o caos, a morte e a destruição do que realmente construir algo. Peneverdinho tem the private of a diferença da borda. Bem, esse é um bom ponto a ser levantado, porque se entendermos que o que impulsiona a política externa de Trump não é a democracia, nem os direitos humanos, nem a liberdade, nem nada disso, mas sim o dinheiro. O que é Trump? Sabe, os Estados Unidos são uma entidade política que vai além de Trump. Um dos meus amigos e colegas refletiu sobre isso há algumas semanas. Ele disse que se Trump realmente tem uma agenda, se ele realmente tem uma ideologia, é o que se poderia chamar de neoliberalismo em um só estado. Sim, neoliberalismo em um só estado, o que em última instância significa que acreditamos na infalibilidade do livre mercado. Dependemos da extração de matérias-primas de fontes baratas e de outros elementos. É a teoria dos sistemas mundo de Immanuel Wallerstein, mas meio que condensada em direção ao hemisfério ocidental. Just kind of congealed towards the Western Hemisphere. So what that means is that o que isso significa é que os Estados Unidos veem o hemisfério ocidental, veem a América Latina e cada vez mais o Canadá, a Groenlândia e outros, simplesmente como áreas que alimentam o império. No fim das contas, é isso, apenas alimenta o império. Trump não está interessado em nada além de ganhar dinheiro, não para o povo americano, mas para seus doadores, seus grandes benfeitores, dos quais, é claro, ele vai tirar uma boa parte. É verdade. E, portanto, é uma espécie de mercantilismo do século XXI, eu diria.
Claro, o que os estudiosos marxistas têm nos dito é que isso é exatamente o que o império capitalista deve fazer. Ele precisa agarrar mais recursos para privatizar e explorar, porque o investimento deve gerar mais capital. Quando você elimina grande parte do setor manufatureiro do seu próprio país, quando se torna um país pós-industrial e passa a se basear amplamente no consumismo, sim, você precisa das matérias-primas para alimentar esses mercados de forma eficaz e mantê-los funcionando, manter a produção em andamento, pelo menos até sabe, o dia em que morrer. E depois a gente se preocupa com o que vem depois. Então, sim, como você disse, os Estados Unidos não estão interessados apenas em semear o caos na América Latina, porque isso é ruim para os negócios, certo? Porque interrompe a extração para as empresas de frutas. Mas depois de alguns dias, na verdade, é muito bom. Sim, absolutamente. A United Fruit Company do século passado. É exatamente isso. A América Latina não se trata de colonização, trata-se de corporativismo. É totalmente sobre esse tipo de globalização de cima para baixo, em que não há comércio justo. É o chamado livre comércio. E se você tem uma vantagem sobre outros mercados, é exatamente assim que vai dominar. Qualquer país que tenha tido a audácia, no último século, ou algo assim, de nacionalizar uma grande indústria ou recursos naturais, de repente a CIA passa a se importar com direitos humanos. Esqueça o fato de que o Chile sob Pinochet, ou a Argentina sob Perón, ou seja lá o que for, esqueça tudo isso. Quem se importa com isso? Esqueça o fato de que um dos nossos aliados mais próximos no Oriente Médio, fora Israel, é a Arábia Saudita, um dos governos mais repressivos do planeta. Vamos ser totalmente honestos aqui. Nós realmente nos importamos? Não, só porque você decapita pessoas em uma praça pública, isso faz de você um governo repressivo? Ele provavelmente mereceu, quem sabe? Sabe, essa é a questão. E de repente devemos acreditar que os iranianos estão lutando por liberdade e democracia nas ruas, pelas mesmas pessoas que não têm absolutamente nenhum problema em reprimir isso em seus próprios países. Sabe, Israel fará exatamente a mesma coisa. Qualquer crítica às ações de Netanyahu em Gaza e na Cisjordânia é recebida com forte censura e repressão. E, na verdade, essa é uma boa maneira de relacionar isso de volta a Davos, onde agora parece que chegamos a um ponto em que até mesmo a liderança dessa classe dominante começou a dizer, sim, vamos falar um pouco mais francamente sobre a forma como temos governado o mundo, porque isso não está mais funcionando. Porque, quero dizer, estamos chegando à marca de 1 hora. E, Michael, eu sei que já está tarde aí. Então, há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa discussão que ainda não tenhamos abordado? Quer dizer, toda essa ideia das realidades de um novo mundo multipolar, eu acho que agora está escancarada para as próprias pessoas que fizeram de tudo para se isolar em suas comunidades fechadas. Agora ouvimos falar sobre a Europa tentar se aproximar da China, como uma forma de equilibrar a ruptura com os Estados Unidos. Sabe, a China vai fazer o que a China faz. A China não está interessada em, de repente, abandonar a Rússia e se integrar mais à Europa. Quer dizer, a Europa não sei, posso estar errado, mas enfim. Eu só preciso acrescentar algo a isso. É a estupidez que as pessoas, os europeus e até parte da liderança nos Estados Unidos, não entendem. O resto do mundo, o sul global, não pensa em termos de ou isso ou aquilo, como escolha este ou aquele. Se você quiser jogar com a Europa, tem que abrir mão da Rússia e assim por diante. Não é assim que eles veem as coisas. É mais algo como, vou jogar com você, e com você, e com você, de acordo com o que for bom para mim. Is now algo importante. Então veja a África. Sabe, a França e a Europa querem se reaproximar da África, e a África responde, não, obrigado. Mas lembram do colonialismo? O que, aliás, ainda não acabou. Quero dizer,
14 países africanos ainda usam o franco-francês. É uma loucura. It's insane. It's insane. So, but I mean, what I will effectively say É uma loucura. is that, Mas quero dizer, você sabe, o que eu vou dizer aqui basicamente é o que eu ia dizer mesmo. Quero dizer, veja, as realidades de um novo mundo multipolar, especialmente quando se trata da Europa, são onde eles vão se posicionar. Eles talvez consigam adotar a estratégia de intermediária que parece estar funcionando para alguns países. Ou vão fazer o que eu disse antes. Quando Trump não está na sala, o criticam por arruinar tudo, mas quando ele está presente, disputam para ver quem consegue bajulá-lo primeiro, e com mais entusiasmo. O fato de ele ainda estar reivindicando o território de outro país, e a Europa não ter dito vamos nos militarizar, desculpe, odeio dizer isso, mas não. we will military. I'm sorry. I hate to break it to America, but no. E meus amigos, é surpresa para alguém que, quando se trata de puxar o saco, quem vence são os que estão de Lederhosen. Não tentem competir com o pessoal do Lederhosen nesse quesito, ok? Oh my God. I mean, you can make your own video of that. Meu Deus. Quer dizer, você pode fazer seu próprio vídeo sobre isso, mas meu Deus. Mas temos que agradar o Trump em relação à Groenlândia, para ainda termos o apoio dele à Ucrânia. Então vamos jogar a Dinamarca debaixo do ônibus para manter uma batalha perdida na Ucrânia, o que é simplesmente, em algum momento você precisa perceber. Mas, como você apontou antes, raramente, muito raramente admitimos que o que fizemos foi errado e voltamos atrás. Continuaremos firmes, porque eu prefiro prolongar isso e eventualmente tentar estar certo do que abandonar algo sobre o qual fiz promessas falsas antes. Certo. Michael, isso foi fantástico. Antes de eu te deixar ir, quero mostrar a todos o pequeno código QR. Se você quiser apoiar o Neutrality Studies, por favor, vá e se inscreva no Substack. O Substack é o único lugar que é mais ou menos seguro contra a exclusão, porque eu realmente recebo os endereços de e-mail de vocês. E assim, há uma lista de e-mails para que possamos manter contato. É pascalotas.substack.com. Se você procurar no Google, vai encontrar. Por favor, inscreva-se lá. Muito obrigado. E Michael Rossi. As pessoas podem te encontrar no seu canal, que é o The Pulse, certo? Michael Rossi Pulse. Bem ali, encontrem-no e, por favor, inscrevam-se no canal dele. Michael, obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. E antes de eu ir, fico muito feliz em saber que sua página voltou. Parabéns. Às vezes, sabe, a gente luta o bom combate. Obrigado. Obrigado. Ainda assim, acessem o Substack. O Substack é uma boa opção. Muito obrigado a todos. Boa noite. Good night.